Palavras de salvação, somente o céu tem para dar. Essa música cantando aí, belíssima música do Padre Zezinho. Palavras de salvação, aquelas que vêm do céu. E vêm do céu, não um céu fora de nós, da nossa realidade, da nossa cultura. É um céu que através de Jesus entrou dentro da nossa vida comum, do nosso cotidiano, nos comunicando através das coisas mais simples possível. Tem gente que acha que o céu está tão longe, esquece, ignoram às vezes, né? Muitos ignoram essa presença bonita, simples, essa comunicação de Deus que se dá através da simplicidade das coisas. E é por isso que Jesus falava de forma muito simples, porque era Deus comunicando, Deus na sua grandeza atingindo o simples, a potência do telescópio, do microscópio, né? Aquele que é capaz de, quanto mais potente ele é, mais ele alcança as coisas minúsculas. Essa é a potência de Deus. Alcançar, tocar nas minúsculas coisas e acontecimentos do mundo. Meu irmão, minha irmã, por isso que nós estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje para tocar o seu coração, a sua vida, através dessa comunicação de Jesus. E eu acolho a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Abramos os nossos corações para colhermos essa semente da palavra e fazê-la germinar dentro de nós e dar frutos para o mundo. Acolhei, Senhor, nossa abertura de coração. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Dirijamos a Deus nossa oração de hoje, nessa quinta-feira, dia 23, reconhecendo a generosidade de Deus para conosco. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos acolher a palavra do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Mateus 13, 10 a 17.
Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, dando continuidade àquilo que eu falei lá no início, né? Como as coisas de Deus são simples. Nós complicamos muito as coisas de Deus, eu sempre tenho falado isso. Nós gostamos de comunicar Deus de uma forma muito exuberante, seja no vestir, no paramentar, seja no falar, né? A gente às vezes tem a tentação de herdar as sabedorias orgulhosas do mundo, com suas retóricas, seus jeitos de falar exuberantes. Ah, se eu falar simples, o que vão falar de mim? Eu tenho vergonha, porque eu não sei falar bonito como fulano sabe. E Deus está dizendo no seu coração assim: eu não estou preocupado com a sua fala bonita. Estou preocupado com a sua fala que comunica aquilo que você é. Aquilo que comunica a sua pessoa. Aquilo que comunica as belezas que tem no seu coração. É isso que é acolhido por Deus. Por isso, nesse evangelho, Jesus pergunta, aliás, os discípulos perguntam a Jesus por que ele falava em parábolas. E Jesus falava em parábolas. Nós estamos na parte do Evangelho de Mateus, né? Chamado de parábolas do reino. Jesus anuncia o reinado de Deus através de palavras simples, de comparações, daí a palavra parábolas, né? Comparações. Ele fazia comparação com coisas muito simples, para que o povo pudesse entender. Ao contrário dos fariseus, doutores da lei, dos sacerdotes do templo, né? Com todo aquele luxo, aquela rebuscação toda, aquela erudição toda, Jesus deixa tudo isso para lá. Ele quer comunicar ao coração daqueles que não entendiam aquela linguagem, porque ela não chegava até eles, não é? Não chegava.
E eu vou ilustrando também com o dia a dia da gente, né? Eu fico lembrando de uma coisa que me contaram lá do tempo de escola primária ainda, né? A primeira coisa não me contaram, não. A primeira coisa aconteceu comigo mesmo. Parece exagero, mas aconteceu. Eu lá da roça, não, não conhecia ainda, não sabia escrever direito. Estava começando a escrever. A dona Maria de Paula, que está viva até hoje, sempre nos escuta, para, para a honra da minha pessoa aqui, da minha simples pessoa, a minha professora do primário, a minha mais alta autoridade de ensino, para mim aquela que pegou na minha mão, né? E foi ensinando, olha, isso aqui é assim, faz é assim, e o A faz desse jeito e tudo. E ela então me mandou escrever o, o ão, A-O, tio. Aí eu escrevi, porque eu já tinha uma iniciação, eu já tinha começado a fazer uma iniciação lá em Serra Negra, mas num outro local, não é o Serra Negra para onde eu fui quando era na quinta série, mas eu fui para uma escolinha que nem existe mais, que era agregada a uma fazenda, e com a professora Tecla, já morreu há muito tempo, ela que foi a primeira. Hoje seria quase que o jardim de infância, né? Porque antes dos 7 anos eu entrei nessa escolinha, mas foi pouco tempo, então eu já sabia fazer o, o, o ão. A dona Maria chegou assim na minha e falou assim: meu filho, ó, tá bom, só coloca o tio, viu? E colocou a mão assim, o dedo em cima do A e foi embora. Cuidar de outros alunos. Eu falei, tem que colocar o tio aqui em cima do A? Que para mim, tio, sabe o que era? Cachorro. Porque lá na roça a gente fala, tio, tio, vem cá, tio. E eu, como sempre gostei de desenhar, desenhei um cachorrinho em cima do A. Que ela mandou colocar o tio ali. Ela veio, não é isso não, meu filho, é assim, ó, ensinou. Aí que eu fiquei conhecendo o tal de tio. A linguagem não era a minha linguagem, né? Tio para mim era outra coisa. É igual aí sim, a história que me contavam também, né, da menina. A professora foi pela primeira vez ensinar a criança que veio lá do interiorzão, não conhecia instrumento musical, não conhecia nada, e, e ela falou: Lili toca piano. Lili toca o quê? O menino respondeu: ela toca falando piu, 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 porque piano para ela era. Na roça falava: o pinto tá piando, a galinha tá piando, o passarinho tá piando. Então, tá vendo? A professora estava achando que estava comunicando e não estava comunicando. Às vezes a gente corre esse risco, né? Com o povo, de falar certos termos achando que o povo está entendendo aquilo e o povo não está entendendo. Ah, mas isso é simples, ó, é simples para você. Mas para quem você está comunicando, nem sempre aquilo é familiar, não é? Então, todas as vezes que eu me lembro dessas passagens, eu, eu me lembro dessa linguagem simples de Jesus. Agora, hoje está na barra da história, então estou lembrando de outro caso aqui. O padre, diz que o padre estava pregando, subiu num caixote grande assim, e estava lá pregando, falando bonito, teologicamente, porque não sei o que, papá, com aquela linguagem toda rebuscada.
Acho que ele estava preocupado mais com alguém lá mais importante que ia chegar, só que não chegou nada. E aí o sermão que eu tinha preparado era aquilo. Então ele está falando, 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 e o povo foi. E o negócio não acabava também, não. E o povo foi saindo, foi saindo, foi saindo. Até que ficou só uma mulher, sozinha. Ele pegou, foi abaixando o tom da fala, foi diminuindo, murchando. Falou com ela assim: Oh, eu agradeço, né? Parece que só a senhora que entendeu o que eu falei, porque todo mundo foi embora. Não entendi nada, seu padre. É porque o senhor está em cima do meu caixote, esperando o senhor falar para levar o caixote. Ninguém entendeu. Comunicou para quem? Para as paredes, né? Jesus comunicava simples. Por que ele comunicava de maneira simples? Ele mesmo explica aqui. Por quê? Porque muita gente olha, mas não vê. Olha, mas não vê. Muita gente ouve, mas não escuta. Eu posso olhar uma série de coisas, mas eu não olho com atenção. Eu não vejo para captar para que aquela imagem comunique, aquela visão comunique ao meu coração. E eu posso estar achando que estou escutando, não, eu estou apenas ouvindo sons. Escutar não, escutar é assumir aquilo, de absorver aquilo que está sendo comunicado. Mas o importante é isso. Jesus quis salvar e no seu trabalho de salvação, ele queria que as pessoas pudessem acolher a sua mensagem e ele então pudesse salvá-las. É o trabalho de salvação. Esse evangelho de hoje nos chama, então, a observarmos a cada dia a comunicação de Deus. A comunicação simples, não só através de palavras, mas outros tipos de comunicação na simplicidade. Deus comunica abundantemente conosco, diversas formas. É um Deus que, em Jesus, usou a pedagogia da encarnação. Encarnou-se na nossa realidade, para que nós pudéssemos acolhê-lo, acolher a sua proposta e nos salvar. Ele não só desceu à nossa realidade, veio, encarnou-se na nossa realidade, como se esvaziou também de todo o poder, né? Em Jesus se esvaziou, é a kenosis, né? Em grego, se esvaziou de tudo, de toda a grandeza que ele podia ter, exatamente para falar, para comunicar, para ajustar-se ao sofrimento, à pobreza, à simplicidade das pessoas. Pois é, meu irmão, minha irmã. Fiquemos mais atentos à comunicação de Deus. As coisas grandes comunicam Deus também, mas elas são mais seletivas. Exigem mais do intelecto, exige mais de uma formação mais acadêmica, às vezes, mas as coisas pequenas não precisam nada disso. Felizes, bem-aventurados, os simples de coração, os que têm coração de pobre. É isso.
pobreza de espírito, ter o espírito despojado, para também acolher as maravilhas de Deus, vivendo uma vida espiritualmente centrada em Deus. O dia que a gente fizer isso, olha, pode ter certeza que o dia a dia da gente fica muito mais leve. Abrir mais a comunicação de Deus. Você vai ver que tudo fala de Deus. Tudo fala de Deus. Meu irmão, minha irmã, façamos nossas orações. Elevemos o nosso pensamento aos céus. Nós queremos lembrar hoje, junto com o Fernando, nosso ministro, um dos Fernandos nossos lá, né? São 3 Fernandos ministros. É o Fernando que nós chamamos lá do terço dos homens. O Fernando fala aqui da sua madrinha e pede orações, né? Oração que nós fazemos através dela, da simplicidade dela. É no 7º dia do falecimento dela, Maria Marta de Freitas. E ele fala coisas bonitas dela. Ele não fala que ela foi formada na Sorbonne, na França, nem em Harvard, nos Estados Unidos, não. Ele fala aqui o seguinte, que ela era natural de Ponte Nova, separou-se, deixou tudo, foi para o Rio de Janeiro, reiniciou a vida lá, foi resgatando todos os filhos, um a um, até todos, colocar todos ao redor dela, todos foram aos poucos se casando, hoje formaram grandes famílias, família bonita, deixou um legado muito bonito, um legado de muito trabalho, de persistência, de muita fé em Deus, né? E vencer com as lutas, isso que ela deixou, comunicação dela, que morava no Rio e fazia marmitex lá para as pessoas, era muito conhecida, né? Cozinheira, muito conhecida, com certeza comunicou Deus de uma forma muito bonita. E a outra pessoa que queremos lembrar hoje é da dona Genesina Rita Silva, que faleceu ontem, aos 92 anos. E sabe como é que ela faleceu? Diz que faleceu dormindo. Morte tranquila, né? Eu sempre falo que quando as pessoas têm uma morte muito tranquila, é porque elas são tranquilas de espírito. Não tem apego nenhum, são tranquilas. Bonito. Passa sem sofrimento nenhum. Passa para uma realidade em que já vivia. Por isso passa, é fácil passar. Quando a pessoa é distante do céu, é tão difícil. Ela sofre tanto para deixar isso aqui.
Mas quando a pessoa já está mais lá nas realidades do alto, ela passa com um passozinho muito simples. Para ela não é pulo nem tombo. Pois é, ela deixou 9 filhos, 18 netos e 5 bisnetos. Então vamos rezar, né? Vamos orar através dessas duas pessoas. Cada vez que a gente lembra de alguém assim e traz essa pessoa para nossas orações, é sinal que a gente está crescendo em Deus através dessas pessoas. Que Deus abençoe e console todos os familiares. Que essa comunicação simples de Deus, emitida por essas pessoas, possam continuar comunicando coisas boas na vida de quem conheceu e de quem ainda vai nascer, mas que vai ouvir falar e vai ser comunicada também. É bom deixar os mortos se comunicarem dessa forma que eu estou dizendo, né? O que é uma pessoa que já morreu? O que ela me comunica no meu dia a dia? Com seus exemplos, com sua maneira de ser, com suas riquezas espirituais. E como nós fazemos todos os dias, meu irmão, minha irmã, oitenta e duas mortes até ontem, 82 mil mortes, já deve ser bem mais, caminhando para 100 mil pessoas falecidas, vítimas da Covid-19. Entre elas, muitos bispos, padres, seminaristas, diáconos, viu? O vírus não olha nada, não olha roupa, não olha título. Então, por isso, todos nós temos que nos precaver. O que essas mortes estão comunicando para a gente, hein? Não podemos ignorá-las, não. O mais imediato que elas comunicam é: cuidemos, como diz Paulo, quem está de pé, cuidado para não cair. Não é só os outros que caem, não, viu? Por isso é preciso cuidar. E às vezes tem gente que diz assim, eu gostaria até de esclarecer isso. Tem gente que diz assim: não, quem protege é Deus. Tinha uma pessoa dizendo assim: quem protege é Deus, não tenho medo disso não. Já foi de Covid. Nós erramos às vezes nessa interpretação da proteção de Deus. O que é de Deus, hein, gente? A prevenção é de Deus, cuidado é de Deus, atenção para com as pessoas é de Deus. Quando a gente deixa isso funcionar na vida, é Deus que está protegendo. Quando você coloca uma máscara, é Deus que está protegendo, sabia? Você está usando daquilo que é de Deus. Ele não deu essa possibilidade de você fazer? Deu. Então, por que não faz? Ignora. Vamos rezar, vamos acolher, vamos estar juntos espiritualmente de todos aqueles e aquelas que necessitam
das nossas orações, do nosso pensar, da nossa reflexão. Acolhei, Senhor, todas as nossas orações, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Eu quero mandar um abraço para a dona Geraldina, lá do Caio Martins. É uma santa mulher. Ela fez 89 anos ontem. Um abraço a ela. Vamos orar então, meus irmãos e irmãs, terminando esse momento. Vamos dizer: Deus Todo-Poderoso, a força divina deste encontro nos ilumine e afervore nessa festividade, nesse dia que nos encontramos mais uma vez com a palavra. Que o Senhor permaneça junto a este povo, para que, despojando-nos do velho, da pessoa velha, passemos a uma vida nova por Cristo nosso Senhor. Lembrando que, passando esse sábado agora, no outro sábado, dia 1º, estaremos celebração transmitida pela Rádio América e também pela TV Horizonte, a missa em louvor, em ação de graças a Santo Afonso, nosso padroeiro, às 19 horas. Todos estão convidados a nos acompanhar por esses meios de comunicação. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que essa bênção desça sobre todos e todas e permaneça para sempre. Proteção, viu? Proteção para a sua vida. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.